CBN, Inovação e Empreendedorismo, com Léo Carrareto. E hoje, segunda-feira, é dia de CBN Inovação e Empreendedorismo e já está aqui nos nossos estúdios o Léo Carrareto. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde, Schaefer. Boa tarde aos nossos inovadores e empreendedores ouvintes da CBN nessa tarde maravilhosa e muito quente em Vitória. Quem também está aqui no estúdio é uma amiga nossa que daqui a pouco a gente vai apresentar e vai entrar nessa conversa. Mas, Léo, vamos explicar então para os nossos ouvintes, né, por que a gente está com essa proposta diferente hoje de fazer uma união, né, desses nossos quadros, dos nossos comentaristas, que tem tanto em comum, né, os assuntos que a gente vem abordando aqui nas últimas semanas, principalmente na última semana, né, essa relação do empreendedorismo diretamente com a vida profissional. A gente nos capítulos anteriores de inovação e empreendedorismo, a gente falava sobre a questão de intraempreendedorismo, empreender dentro dos negócios, das empresas. E Mário Bonella, ou Bonella, Mário 2023, citou o seguinte: existe alguma relação entre idade, existe alguma relação entre empreender, inovar, idade, como é que isso acontece dentro da empresa, quais são os gatilhos que levam as pessoas em momentos diferentes de vida a empreender. Foi aí que a gente... eu sempre menciono a Andréia, e agora a gente está aqui junto no mesmo, compartilhando esse espaço junto, né? Então, essa relação tem tudo a ver com os momentos da vida profissional. Então, a gente falou, por que não trazer um aprofundamento desse tema e falar das gerações no mundo do trabalho, seja empreendendo, né, seja trabalhando, mas especialmente, como a gente estava falando sobre empreendedorismo, empreender dentro da empresa, do trabalho que você está acontecendo. A gente fica pensando, preciso sair de onde eu estou trabalhando para empreender. Não, você pode empreender onde você está. Então, esse foi o nosso pontapé inicial para essa conversa maravilhosa dessa tarde. E para entrar nessa conversa agora... CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Já que o intraempreendedorismo é aquele empreendedorismo de onde a gente está instalado ali no trabalho, ninguém melhor do que a Andréia Salsa, né, para também contribuir muito com a gente nesse debate. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Schaefer, colegas aqui no estúdio. Eu amo vir presencialmente, né? Vocês já sabem disso, eu adoro, porque eu acho que a energia, ela acontece de uma forma diferente e, obviamente, boa tarde aos nossos ouvintes. E estou adorando essa ideia de collab, enfim, né? Essa coisa de compartilhamento de conhecimentos, de junções. E principalmente com o meu querido amigo Leonardo Carrareto, que é meu amigo, mas antes da amizade vem a admiração, né? Porque a minha amizade era uma consequência da admiração. Então, estou muito feliz com essa ideia, que tem tudo a ver com o quadro de inovação, empreendedorismo e vida profissional. Então, hoje a gente vai aí fazer uma dobradinha e tentar contribuir, né, sempre com os ouvintes, quem estiver nos ouvindo. É isso. Então, vamos dar esse primeiro passo aqui do nosso debate. A gente quer trazer justamente esse questionamento, né, se o empreendedorismo depende da idade. Porque muito se fala, né, as pessoas que estão numa idade mais avançada, né, já estão consolidadas ali no mercado de trabalho, mas sempre trabalhando dentro de uma empresa. E aí tem várias ideias que ela às vezes desenvolveu no trabalho, mas que aquilo não foi muito aceito, mas para ela aquilo tem uma tendência muito grande a funcionar, caso fosse implantado. Mas ele pensa, mas eu já estou aqui me encaminhando, em alguns casos, para perto da aposentadoria, ou então, eu já estou aqui nos meus 40, nos meus 50... O que a gente diz para essa pessoa, Léo? O empreendedorismo tem idade para ser aplicado na prática? Não, empreendedorismo não tem idade, né? A gente fica naquela, sou muito novo, estou muito velho para empreender, e a gente, com frequência, a gente recebe notícias falando assim, um menino de 6 anos na Indonésia ganhou não sei quantos bilhões empreendendo. Aí a gente ouve as pessoas que estão empreendendo com tecnologia, o Mark Zuckerberg, não sei quem, que começou com 20, com 18, a gente fica meio acanhado de empreender, porque a gente fala assim, não, isso é coisa para quem não tem filho, para quem não tem conta para pagar, para quem não tem uma prestação, para quem não tem um boleto para pagar. Então a gente cria uma ilusão de que empreender são para essas pessoas. Mas pelo contrário, o que todas as pesquisas e médias mostram é que existem faixas, sim, de mais sucesso, até por uma questão de, às vezes, tempo de que mais pessoas se lançam a empreender. Por exemplo,
acima dos 35 anos de idade. Existem muitos empreendedores, uma gama muito grande de empreendedores entre 35 e 45 anos de idade, mas a gente também ouve grandes histórias de sucesso de empreendedores que foram depois da aposentadoria, seja a partir de 50, 60 e alguns até 70 anos. Então não existe idade para empreender e o mais importante é a gente entender o que acontece em cada fase de vida. O que cada geração está pensando, sentindo, passando, e cada ali você vai usar as coisas a seu favor ou contra você, ou você vai ter que lidar com isso. Quando você é mais novo, você tem ali o ímpeto, né? Você tem energia, você tem um pouco mais de tempo disponível, às vezes você tem menos coisa a arriscar. Quando você tem um pouco mais de idade, experiência acumulada, você vai ter que lidar com isso, administrar essa situação. Eu comecei minha primeira empresa aos 15 anos de idade. E hoje, ao longo, não vou ficar falando a minha idade em público, mas ao longo daí já de um pouco mais de 30 anos, eu já me sinto muito mais seguro, claro, eu empreendo de uma outra forma, de uma forma mais madura, eu tomo melhores decisões. Mas não quer dizer que aquela experiência lá foi ruim, não, muito pelo contrário. O que eu vivi com 15 anos foi muito útil para trazer o empreendedor que eu sou hoje aos meus 30 e poucos anos. E Andréia, e esse dilema pro profissional, né? Para a pessoa que está ali, estabelecida numa empresa, às vezes já está, né, com a carreira consolidada, tem a confiança dos gestores, e aí bate esse estalo, fala, olha, eu acho que se eu aplicar essas minhas ideias num negócio fora da empresa, eu acho que isso pode ter uma aceitação melhor. E aqueles questionamentos, né, que vêm do empreendedorismo, né? Será que eu vou estar mudando a vida de algumas pessoas aplicando isso fora? Será que isso vai me dar mais dinheiro? Como que o profissional pensa, junta isso tudo dentro da caixinha e fala, agora é a hora, agora não é a hora? Esses dilemas, eles atravessam todas as gerações, né? Porque basta ter um pouquinho de responsabilidade para ver que qualquer passo importante ele pode alterar completamente a vida. Mas quando a gente fala de intraempreendedor, principalmente inovação, né, Léo? A gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade, porque eu já vi algumas pessoas falando sobre aspectos geracionais e a gente não colocar as pessoas em caixas. Porque fica sempre com a impressão que os mais jovens são aqueles que têm uma predisposição a inovar, a empreender, enfim, e os mais maduros são aqueles que têm, às vezes, muita dificuldade de lidar com o que é novo, o que é inovador, e a gente pode correr, né, tem um risco aí da gente ir para um lugar chamado etarismo, que é o preconceito com as pessoas que têm um pouco mais de maturidade. Então, eu entendo que, apesar desse cuidado que a gente tem que ter, é inegável que pessoas de 20, né, 25 anos, 18 anos, têm vivências e atravessamentos profissionais diferentes de pessoas que têm 45, 55, 60 anos. E como o Léo falou, hoje não é raro pessoas com 70 anos estarem absolutamente ativas no mercado profissional. Então, quando eu penso, né, em começar a empreender e talvez não necessariamente, Schaefer, largar o meu emprego tradicional, mas abrir outras possibilidades, isso é muito contemporâneo, que a gente chama de pluricarreira. Então, eu posso ser, né, aqui o apresentador, o produtor, profissional técnico da CBN, mas no paralelo eu tenho um desejo, junto com um amigo, junto com a minha esposa, junto com o meu irmão, de abrir um negócio e fazer algumas tentativas e experimentos que não são triviais, porque algum risco, inovação e risco são praticamente sinônimos, né, Léo? Assim, quando a gente pensa em empreender, enfim, tem algum risco associado. Então, é importante, naturalmente, que a gente converse, mas, em tese, pessoas que têm um pouco mais de maturidade, que viveram um pouco mais a vida profissional, por um lado, elas têm um olhar mais crítico sobre o passo, mas, às vezes, têm um pouquinho mais de medo e receio do que quem, às vezes, não viveu o que uma pessoa mais madura viveu. Então, tem uma tendência a apostar um pouco mais. Então, isso são duas características que diferenciam, né, gerações mais maduras e gerações mais jovens. Mas esse medo,
ele atravessa, no meu entendimento, todas as gerações. Faz sentido, Léo, para você? Faz total sentido e antes de tecer um comentário sobre o que você está falando, a gente sempre faz a brincadeira aqui no quadro Inovação e Empreendedorismo que Mário Bonella e Adalberto iam montar um salão no aeroporto. Uma barbearia. Uma barbearia gourmet no aeroporto. Pois é. Então, eles não saíram para empreender, para empreender. Não, eles só não estão aqui, né? Mas só para quem ouve a gente sempre e fazer uma brincadeira, né? Mas o que a Andréa falou é perfeito, porque a gente passa muito pela motivação, né, Andréia? E acredito que você pode até trazer muito sobre isso também, que o empreender, quando você está numa faixa etária, por exemplo, com mais, digamos, acumulado experiência ou até compromissos de vida, você acaba empreendendo com motivações diferentes e até com mais foco. Então, eu estava falando da minha experiência pessoal, mas hoje eu empreendo com muito mais objetivo, encaminhamento, eu vou direto àquilo. E isso passa muito, como a gente falou, né, sobre empreender, ter idade ou não, está mais relacionado, como o André falou, não é sobre caixas de vida, mas é sobre motivações, estilos de vida, necessidades de vida. E a gente encontra hoje essa pluralidade, não só de carreiras, mas também de opções, de planos de vida. Tem pessoas que resolvem estudar aos 80 anos de idade, começar uma faculdade. E tem pessoas que resolvem empreender com uns 50, 60 anos, ou até mesmo aos 50 já estou empreendendo e agora vou trabalhar no mercado. Também o movimento contrário acontece, né, André? As pessoas que empreenderam durante anos da vida e falam assim, agora eu vou trabalhar um pouco para alguém numa empresa, vou começar a trabalhar no mercado como um CLT, como um executivo. Então, o contrário também acontece muito. E aí tudo passa, eu acredito muito, que pela motivação, por quantas pessoas, o que move aquela pessoa, o que ela está passando por isso hoje. E aí faz as pessoas tomarem decisões de empreender ou não, ou até mesmo voltar para o mercado de trabalho. A pluricarreira, né, que você falou, Andréia, pode ser uma opção muito viável, né, para essas pessoas que já estão com essas carreiras consolidadas. E a mudança, eu acho que é algo muito brusco, né, na cabeça dela. Falou, pô, estou trabalhando aqui durante 20, 30 anos na mesma companhia, eu tenho muita vontade, mas eu não consigo largar o meu emprego. Às vezes eu nem posso, né, por algumas obrigações do cotidiano. E essa possibilidade, né, de você conseguir conciliar o seu tempo, buscar um sócio, ou até por meio de instrumentos da inovação, você utilizando mais o meio digital, é uma saída para essa pessoa também colocar a ideia dela em prática, né? Fica um pouco mais seguro, né? Porque você tem ali, vamos falar português claro, né? Um seguro, uma atividade, né, financeira que te gera algum nível de segurança, mas, de novo, algum risco você assume na hora que você empreende, né? E o ideal, eu sempre acho que se você puder, na hora de uma composição de empreendedorismo ou de inovação na tua carreira, você juntar pessoas de diferentes gerações, então alguém que é um pouco mais maduro, com alguém que está com frescor da juventude, e é inegável, né, que as novas gerações têm muito mais habilidades do que as gerações mais maduras do ponto de vista tecnológico. E isso não é um demérito e nem uma incapacidade intelectual que nós temos, por exemplo, eu que sou da geração X, e aí vou falar, porque Léo com 30 e poucos anos, e eu com 46 anos, né? Então eu sou daí os nossos ouvintes de 45, 55, mais ou menos, que é o chamado geração X. É inegável que a gente tenha, não é que nós somos incapazes, mas a gente precisa de um movimento e um ritmo diferente. Por quê? É só lembrar, e aqui, infelizmente, o Mário não está aqui da minha geração para dizer como a gente pesquisava na escola, né? A gente usava biblioteca, a gente usava enciclopédia. A gente é da época de internet de escada, que os jovens nem sabem exatamente o que é isso, barulho. Então, é óbvio que nós vivenciamos um momento histórico, um movimento de inovação que nos dá um ritmo, inclusive de capacidade de adaptação novo, diferente da geração nova. Tem um conceito, eu já falei isso aqui em algum momento no nosso quadro, de uma profissão nova que não existia na minha geração, chamada futurista. Né? Então, tem uma série de futuristas, que é uma profissão muito interessante, de profissionais que fazem estudos, obviamente que eu estou falando de futuristas sérios, né? Que fazem estudos de projeção e nos apontam para alguns cenários. Então, tem uma que eu gosto muito, chamada Ed Weiner, e que ela criou um conceito chamado Templotion, que é Time Implosion, então é a implosão do tempo. Então, a gente está vivendo uma coisa que as grandes transformações estão acontecendo em menores tempos.
E aí a gente está tendo que ter uma capacidade de adaptação muito mais rápida que, por exemplo, a minha geração precisava. Então, dá um exemplo concreto aí para os ouvintes da minha geração que estão nos ouvindo. Quando tinha máquina de datilografia e a gente foi para o computador, né? Tem um tempo para você se adaptar, né? Olha isso, Schaefer, eu tenho certificado de datilografia, que é o maior orgulho do meu pai quando eu cheguei com aquele certificado que hoje não serve para nada. Quer dizer, até serve, porque dedilhar é diferente, né? Mas isso para dizer o seguinte, nós tínhamos, a minha geração e os chamados baby boomers, que aí a gente pode botar os 65, 75, até 80, a gente teve um tempo melhor para se adaptar. As novas gerações já entraram nesse ritmo da adaptação. Então, é óbvio que eles têm um pouco mais de facilidade com a tecnologia, porque eles são chamados de nativos digitais. Então, já nasceu. A filhinha do Léo, não tenho dúvida nenhuma que ela pega o celular com o dedinho e já vai tentando mexer, porque ela já entendeu que tem um touch, né? E a gente sou da época do mouse que o cursor tinha que fazer força para encontrar. Então, isso tudo são atravessamentos históricos da nossa vivência que interferem, né, na nossa capacidade. Então, juntar um negócio que eu posso pegar pessoas jovens, né, com pessoas mais maduras, eu não sei, Léo, o que você acha? Eu acho que é a composição do sucesso para qualquer empreendedorismo. É o sucesso da inovação, essa diversidade, esses pontos de vista diferentes. Então, quanto mais pontos de vista diferentes, melhor você consegue encontrar soluções mais assertivos, né? E existem alguns casos muito clássicos. Se você pega a história do cinto de segurança, do cinto de segurança e do airbag também, eles foram desenvolvidos por homens, em sua maioria de um tamanho, uma estatura e peso padrão, e durante os primeiros anos do airbag, o número de mulheres e crianças que sofreram impacto por causa disso foi muito grande. Então, quando você vê uma inovação, poxa, o airbag é uma super inovação, algo muito importante hoje nas nossas vidas, mas a diversidade, ela traz ali o completo, ou ali a necessidade de enxergar mais possibilidades, ser mais abrangente, ter mais eficiência, mais eficácia. Então, quanto mais pontos de vista, e inclusive etários, a gente fala muito de raça, de gênero, de pontos de vista, então aqui vem a diversidade, não só a diversidade física, ou a diversidade que a gente vê materializada, a gente vê a pessoa e consegue identificar, mas também a diversidade cognitiva, o que a pessoa pensa diferente uma da outra. Quanto mais potente for isso, incluindo pelas gerações, mais rica vai ser a inovação e, obviamente, o resultado dos negócios. Agora, a Andréa trouxe, Schaefer, a questão das gerações. Eu não sei se já chegou pergunta dos ouvintes, mas ela podia aqui fazer um recap com a gente, recapitular as gerações aqui, porque ela foi falando dos baby boomers, dos X, e aí os nossos ouvintes até se fazerem assim, eu sou o quê, afinal de contas? Qual a minha geração? Schaefer, eu não consigo te falar a tua idade assim, identificando, mas você qual geração? Eu sou a geração... Tá vendo? O ouvinte também quer ouvir a Andréa falando sobre explicando as gerações aí. Eu tô na geração mais que cresceu se adaptando ali, como destacou a Andréa. Peguei entre a datilografia, entre fazer pesquisa na biblioteca e ter o Google ali, o KD na minha época, era muito popular para você começar a pesquisar os seus trabalhos. Então, isso é papo para daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso collab do CBN Inovação e Empreendedorismo com o CBN Vida Profissional, os nossos quadros aqui da segunda-feira, comandados pela Andréa Salsa e o Léo Carrareto, que estão juntos. E olha, tá saindo muita ideia, muita informação importante para o ouvinte ligado aqui na CBN. Muitas dúvidas já foram respondidas e a gente vai continuar aí ao longo do programa respondendo os nossos ouvintes, né? E o nosso papo, né, de antes do intervalo, já começou a vir para o lado de qual geração a gente de onde que a gente saiu, onde que a gente começou a ter um acesso a uma informação mais... que chegava, né, de uma forma mais fácil, até pelo avanço da tecnologia. E aí o Léo deu uma ideia, o Andréa, da gente falar um pouco de novo sobre as gerações, né? Definir qual geração é qual, a partir de que... revolução, se a gente pode ser assim dizer, começa a ser definida uma geração. É legal, sim, porque eu também, se estivesse ouvindo esse comentário,
Ele está me perguntando, mas eu sou de qual geração? Porque o André já falou de Baby Boomer, que é mais ou menos, até para os ouvintes saberem, tem faixas, né, de nascimento claras, mas para ficar mais factível para o ouvinte, então a gente pode botar Baby Boomer. A gente pode colocar, né, 60, 70, até 80 anos, né, são realmente os mais maduros. A X, que é a minha, pode botar ali 45, 55, até antes de 60. Aí a geração vem Y, que é a geração, acho que da maioria que está aqui comigo, né, que é ali, vamos botar, depois eu vi, Schaefer, você é Y também. O Léo tá mais pro final do Y, transição com X, e você é Y ainda, né? Y com ascendência em X. Em né? X, que aí o pessoal de 30 até 40 e pouquinho. E a geração Z, que são os menos de 30 anos, mas de 9, 10 até, enfim, 12 até 30 anos. E tem uma que começaram a estudar, que é a alfa, que são os nossos filhos e netos, né? Para quem já tem neto, que é a garotadinha aí que já nasceu no digital, né? Que, por exemplo, a filhinha tá com quantos anos, Tá Léo? com 11 meses. 11 meses, então é alfa raiz. Se bobear, vão fazer outro recorte para estudar abaixo Vão, do já, alfa, já. né? Já. Mas normalmente são esses aí. Então, tá para todo mundo aí que tá ouvindo, tem para todo mundo que é geração aí, qualquer geração. Vamos ver se a gente consegue definir a geração dos nossos ouvintes pela participação deles. O Luiz disse aqui, me lembrou meu segundo grau em contabilidade que tinha o curso de mecanografia. E aí? Olha, a gente está chutando aqui, o ouvinte depois vai falar a idade dele aí, se ele não se importar. Eu já falei a minha, 46, então agora vamos todo mundo falar as suas idades. Mas a gente ficou chutando que talvez, ouvinte, você seja da Baby Boomer, né? Porque ninguém aqui no estúdio lembra dessa expressão mecanografia. Então, não sei se você tem aí 60 anos, um pouquinho mais de 60, se não, até revela aqui pra gente, porque é uma coisa nova, mas nos parece que é de geração mais madura, né? Fique à vontade aí, viu, Luiz? Se você não se importar, é claro. A Marinês diz que ela é da era das pesquisas na Barça. Aí eu acho que essa já é da minha pega época. algumas Aí já é gerações, X. Aí eu acho que algumas gerações, porque Baby Boomer também pesquisava, mas a minha pesquisou muito. E interessante, voltando para o tema do empreendedorismo, quando a gente vai estudar as gerações, tem empresas muito sérias que estudam, né, as gerações e fazem pesquisas muito sérias. Elas dizem que o boom do empreendedorismo no Brasil, ele veio da geração X, da minha geração. Porque a Baby Boomer, ela em grande parte se mantinha nas empresas, então o sonho do Baby Boomer era entrar como estagiário e se aposentar na mesma empresa. Esse era o modelo ideal de sucesso. A geração X, que é a minha, já começou a experimentar o empreendedorismo. Então, tinha aquele pai ou aquela mãe que viveu a empresa toda e ele, agora eu quero aqui abrir um negócio. Então, quando a gente vê grandes empresários hoje, né, ou empreendedores, tem muitos nessa faixa etária, né, Léo? De 40 e poucos, 50 e poucos. E depois começou a viver esse mix e agora a gente vivendo a questão da pluricarreira. Não, você acertou tudo, André, porque por acaso, não se identificou em sobrenome, mas não existem muitas Marineides no Espírito Santo nos ouvindo agora. Então, provavelmente, essa é a minha mãe. Beijo, mãe. E você acertou em cheio. A minha mãe é geração X, como você, e ela fez carreira em empresa e depois foi empreender também. Então, já foi ali picada ali pelo bichinho do empreendedorismo, né? E acabamos de comprovar, tá vendo? Os estudos apontam, Andréia Salsa reproduz e Léo confirma. Não, então... e você vê que fica até elegante para você não chamar, pra você não errar a pessoa. Quantos anos você acha que eu tenho? Você fala assim, não, você tem cara de geração X. Fica bonito, não fica? Não fica. Você não paga, você não revela a idade, então fica assim, acho que você tem cara de geração X. Não, acho que você tem cara de Baby Boomer. E tem um dado importante que eu peguei aqui até no Sebrae, dizendo que os empreendedores brasileiros com idade acima dos 44 já são cerca de 38%. Ou seja, mais de um terço aí. Pessoas a grande maioria. Iniciando
ou começando a empreender já perto ali, indo para os 40, né? Passando dos 40. E com certeza quando a gente estava falando de motivação, de fase de vida, a Andréa trouxe também a conexão disso do mercado de trabalho. Às vezes a pessoa já passou uma temporada, às vezes já construiu um lastro, um patrimônio, já construiu ali um pouco de segurança e estabilidade, já tem um imóvel próprio ou qualquer outra estrutura que o sustente, e aí ele se sente um pouco mais, ele planeja e sente um pouco mais confortável. Existem casos também muito comuns na vida profissional dos desligamentos, olha, de um empreendedorismo porque fui colocado nessa condição, estava trabalhando, para me recolocar não consegui, resolvi empreender ou resolvi dar a voz ao meu sonho, mas essa idade também ela traz muito, sim, sem muito botar ninguém na caixinha, como a Andréa muito bem falou, mas traz também da questão do objetivo, a pessoa já tem um pouco mais de clareza do que ela quer, de como ela quer construir a sua vida. Então, às vezes as pessoas dão voz ao empreendedorismo nessa etapa, porque também já sabem o que esperam um pouco e ali se descobrem também. Isso é uma situação muito importante. E esse é um ponto importante também que o Léo citou, Andréa, de que às vezes o desligamento da empresa acaba sendo uma oportunidade da pessoa investir no empreendedorismo. Mas tem muito daquilo, né? Será que é necessário esperar o desligamento da empresa para talvez dar início àquela oportunidade que você já vem almejando? E aí já volta para pluricarreiras, né? Que você falou aqui anteriormente. Eu tenho, aí eu vou puxar um pouquinho aqui para o meu papel de mentora de líderes, né? Eu coloco sempre esse ponto, e aí, independente de liderança, eu sempre tenho recomendado para os profissionais que eu posso conversar, que eu entendo que o conceito de pluricarreira, ele é uma tendência fundamental para um profissional olhar para a sua própria carreira, porque ele dá uma tranquilidade para aquele profissional de não ficar, aí eu vou de novo usar uma expressão popular, tá? Para não ficar na mão de ninguém. Porque na hora em que você, né, tem um trabalho CLT e o mundo está muito volátil, então às vezes você é demitido de um trabalho, não porque o seu local de trabalho é ruim, é mau, mas porque o mundo mudou e dentro daquele mundo novo do mercado de trabalho você não cabe mais. Então não resta outro caminho para a empresa que precisa entregar resultado que fazer o teu desligamento, a tua demissão. Só que você tem uma vida objetiva, né, a cumprir, né? Você tem uma família, você tem os seus famosos boletos, e aí se você vai aos poucos, com segurança e, no meu entendimento, independente da geração, construindo outras atividades profissionais, você, no meu entendimento, inclusive, além de ficar mais seguro, a segurança, ela gera mais inovação. Porque se tem uma coisa que é interessante que as pessoas estão, às vezes, não é deixando de discutir, mas não colocando na mesa, que a diversidade, o Léo trouxe um ponto que para mim é bastante contemporâneo, que é a diversidade cognitiva, que é reunir pessoas que pensam e têm ideias diferentes. Mas para isso acontecer, eu preciso ter uma coisa que é fundamental, que é segurança psicológica, que é eu ter a sensação de que eu posso propor eventualmente, que eu não vou ser criticado, onde há, e não é estímulo ao erro, mas é a possibilidade de errar e eu poder reverter o meu erro. Então, na hora em que você tem segurança, que você tem alta empregabilidade, vamos dizer assim, né? Você não está dependendo só daquela empresa, você fica mais audacioso nas inovações. Porque você pode colocar mais em risco, você pode se expor mais, porque quase que no consciente ou no inconsciente, você sabe que você não tem tanta dependência daquele lugar. Quando você se vê muito dependente de uma situação profissional, a chance de você ousar é um pouco menor, porque isso pode gerar algum tipo de instabilidade na carreira. Então, para mim, a carreira ela é uma tendência, ela é uma segurança no mundo tão volátil que a gente está vivendo, que pode se modificar o tempo todo, e as empresas às vezes têm que tomar decisão, porque não é nem que o profissional é ruim, mas ele não cabe mais dentro daqueles desafios. E tem aquela linha tênue, né, também, de o profissional que já está com uma pluricarreira estabelecida, ou seja, está numa companhia, que ele tem ali o trabalho dele estabilizado, mas já abriu um negócio e o negócio dele também está prosperando muito. E aí, qual é o momento certo de eu me dedicar só ao meu negócio e a minha carreira já... Ou o momento que um começa a tomar um pouco mais do espaço do outro, quando o outro começa a precisar de mais espaço que está muito concentrado naquele um. Tem essa linha tênue, né, da pessoa identificar quando é a hora dela voltar a focar um pouco mais em um, ou então dar um pouco mais de espaço para o outro, né?
Você vai olhar, no campo do empreendedorismo, você vai olhar sempre pelas oportunidades. Se você encontra que você tem potencial de gerar mais receita para o seu negócio ou para desenvolver uma inovação do que aquele valor que você recebe, né, ocasionalmente, é a hora de você fazer essa transição. E a gente sempre fala por aqui também que o Brasil é o país da renda extra, né? Então, o que a Andréa está falando de pluricarreira, muitos empreendedores, eles começa com uma venda direta, começa oferecendo algum serviço, um produto, numa hora extra. Então, quando isso vai ganhando corpo, mas principalmente a questão da oportunidade. É o primeiro critério. Eu tenho oportunidades de ganhar mais utilizando essas 8, 6 horas que eu dedico à minha profissão CLT agora ao meu negócio? Tenho. Então, é o primeiro ponto que a gente recomenda que leve em conta. O segundo é a questão mesmo de você ter a segurança que a Andréa bem falou. É você olhar o seguinte: fiz ali um pé de meia, fiz uma estrutura, tenho o que fazer, tenho uma empregabilidade. Se eu dedico 1 ano ao meu negócio e daqui 1 ano eu volto ao mercado numa posição, eu consigo me recolocar, eu tenho uma rede de contatos que conseguem me recolocar. Então, se vem, primeiro critério é a oportunidade, o segundo, essa questão do lastro, aí você pode até ter um terceiro, que é uma coxa de retalhos, que é você pensar o seguinte: olha, eu consigo aqui ter mais 3 serviços paralelos nessa hora, nesse tempo que eu vou livre, vou dar uma aula, vou dedicar um outro serviço, vou construir alguma outra coisa. Então, nisso você consegue criar ali uma renda compatível, ou principalmente, a gente está falando de uma mentalidade de crescer, de você ter uma posição melhor, de você ter uma qualidade de vida melhor, você progredir no seu desenvolvimento. Então, se você obedecer esses 3 critérios, oportunidade, a questão do meu legado, meu lastro ali financeiro, da minha segurança, e terceiro, que outros serviços, que outras oportunidades eu posso explorar, você pode pensar em fazer esse movimento aí que a Andréa bem falou, de ir para um plano, empreender e deixar ali uma posição dentro do mercado de trabalho. Perfeito, nosso papo tá ótimo, o resultado disso é a participação dos nossos ouvintes, né? Tem alguns que mandaram mensagens aqui de texto, mas uns mandaram áudio também, né, Daniel? Só pra gente falar a idade daquele ouvinte sobre a Luiz. mecanografia, isso, ele falou que tem 42 anos, estudava no Rabaioli, em Santo Antônio. Jovem! Eu tenho que falar que ele é jovem, né? Porque 46, super jovem, olha. Eu também, porque ele tem 4 anos a mais do que eu só. E eu sou de Santo Antônio, eu conheço, hein? O Major Pedro Alfredo Rabaioli. Aquele polivalente, né? Que todo mundo chama. Sempre tem uma escola polivalente ali. E aí também chegou a participação do Tarcísio, que enviou um áudio pra gente falando sobre a experiência dele. Vamos ouvir aqui. Olha, meu nome é Tarcísio Pessari, eu sou advogado. Eu sou daquela era que a gente ia para a biblioteca, fiz curso da datilografia, mas é difícil se adaptar, hein? Não é fácil, não. Por quê? Porque os meninos lá do meu escritório, eles fazem uma petição, eles não têm conhecimento jurídico profundo, mas eles fazem uma petição em 1 hora, numa velocidade assim impressionante. Eu demoro um dia inteiro para fazer isso, que é colar, copiar, ver num tribunal tal, eu não sei qual a diferença. É complexo, viu? Complexo. Então a nossa geração, ela é uma geração para tecnologia, ela é uma barreira difícil de ser vencida. Tá aí a participação do Tarcísio. Posso falar para o Tarcísio? Porque, Tarcísio, aí é uma reflexão talvez para os seus colegas, né, que são mais jovens, que estão no escritório com você, e eu sempre digo isso, porque senão a gente pode transformar essa dificuldade numa barreira, como se tivesse uma limitação intelectual. E isso é o que me preocupa quando a gente fala das dificuldades. É a forma, Tarcísio, que a gente aprende que é diferente. Então, quando alguma empresa, né, e já vai a dica para empresas, escritórios de advocacias, quando a gente vai orientar do ponto de vista tecnológico uma geração mais madura, a gente precisa, do ponto de vista pedagógico, ser diferente. Do jeito que a gente ensina
por exemplo, um aplicativo para uma geração mais jovem, não dá para explicar do mesmo formato que alguém que tem 40 e poucos, 50 e poucos. Então, o cuidado, eu vou dar aqui dicas bobas, mas que fazem muita diferença. Quer ver? Quando um jovem, às vezes com a melhor das boas intenções, vai apresentar lá, vamos supor, a petição para o Tarcísio, que tem que fazer a coisa mais rápida. Ele já começa com a seguinte frase, o Schaefer: é muito simples. Quando você fala que é muito simples ou muito fácil, se eu tenho a primeira dúvida, o que eu faço? Já vou achar que... Eu tenho a deficiência, então não vou perguntar. Porque se é muito simples, muito fácil, então eu não faço nem a pergunta, porque eu fico constrangido. E aí a gente vai se inviabilizando de aprender. Então, esse olhar atento na hora de passar um conhecimento, que sim, a gente, porque não viveu essa era, tem outras formas. Mas, ao invés de você explicar em meia hora, talvez para a gente precise ser em 50 minutos. Então, eu acho que esta paciência, esse entendimento que a gente aprende de forma diferente, eu acho que tem que estar no radar. E eu, como uma mulher de 46 anos, eu posso dizer, quando a gente entende e aprende, a gente vai. Porque senão a gente não teria nem sobrevivido, por exemplo, à pandemia. Então, eu dava aula só no presencial, tive que aprender remotamente. Mas no início eu brinco que eu não sabia se o Zoom era de comer ou passar no cabelo. Né? E hoje eu monto sala, eu gero link, eu boto para gravar. Por quê? Porque alguém teve a paciência e o ritmo para me explicar. Uma pessoa que, por exemplo, para o Daniel, ele deveria pegar o negócio do Zoom, em 3, 2, 1, pegou. Eu não pego. Então, a gente tem que também ter uma segurança de, inclusive, tirar as nossas dúvidas e dizer que a gente não entendeu, né? Assim, primeiro a sinceridade, mas dele, né, de Graça, colocar dessa forma. Muito obrigado pelo seu depoimento, mas te falar que a gente, assim, é a velha comparação, né, velocidade versus qualidade. Ele mesmo falou no áudio dele que não duvido que as pessoas mais novas que fazem 1 hora fazem o grau de pesquisa. Então, tem hoje profissional para toda necessidade. Tem petições que vão ser mais rápidas, tem petições que vão ser mais qualitativas. Aí também entra a questão, né, do desafio para o profissional certo. Eu sempre falo isso. Tem o trabalho certo, não só o emprego, mas tem o desafio certo para o fornecedor certo, da forma certa, para o profissional certo. Então tem ali aquela necessidade. Se você precisa de algo mais apurado, mais pesquisado, mais desenvolvido, ele é o cara. Eu pediria, por favor, que tivesse o trabalho, a paciência, a dedicação, o empenho dele. Então tem tudo isso envolvido que faz toda a diferença. E como a Andréa bem falou, né? Eles, assim, as gerações elas vão aprendendo. E a motivação que a gente já falou também, e talvez o empreendedorismo, você vai colocando. O importante é você se sentir desafiado a isso, a crescer sempre. E tecnologia, a gente vai já fazendo também um spoiler da semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre ChatGPT, que é uma tecnologia que vem aí para falar inclusive desse processo de fazer as coisas mais rápido. Como a gente usa a tecnologia, como a gente se vale da tecnologia para esse processo? Podia ser até um collab de novo, Andréia, porque a gente podia falar, né, como é que o ChatGPT, que tá todo mundo falando disso, né? Se você não sabe, se você não ouviu ainda, é uma ferramenta de inteligência artificial que as pessoas estão perguntando coisas, pedindo para gerar discurso político, aí gera o discurso certinho. O pessoal gera, o ChatGPT já passou, já foi aprovado numa faculdade de medicina e já foi o equivalente à prova, já foi aprovado em provas de direito. Olha, então isso. É uma inteligência artificial assustador. É assustador. O ouvinte que não viu isso, a gente sugere de fazer um teste, né, Léo? Porque quem me apresentou essa ferramenta foi o meu marido. Ele me chamou e falou, vem cá ver isso daqui. E aí botou qualquer tema. Botou qualquer tema e traz uma profundidade que nos assusta, porque não é superficial, tá? Ela é profunda. E aí, vamos comparar, assim, voltando no caso do nosso ouvinte, né? É mais fácil substituir, a gente tá falando, a gente não tá querendo botar medo em ninguém com isso, né, André? A respeito do mercado de trabalho, mas é muito mais fácil o ChatGPT, por mais que seja profundo, ele se comparar a um profissional que faz as coisas muito rápido. Ao profissional que pesquisa, que sabe onde encontrar informação, como encontrar, é mais difícil essa tecnologia chegar nele. Então, tem os dois lados da moeda. Tem o lado de usar a tecnologia para fazer mais rápido e tem o lado de usar usar o ser humano para fazer ainda mais profundo, ainda melhor. E o exemplo do ouvinte também foi aquela mescla de gerações, né? Que a Andréa comentou aqui no começo também, de você
ter um profissional mais experiente, mas também você ter uma geração ali mais jovem e conciliar, né? Esse trabalho mais qualitativo, como destacou o Léo, com um pouco mais de velocidade, mas é claro, priorizando sempre a entrega do resultado e da qualidade, né, André? E aí vai sempre aquelas minhas dicas que eu dou, que não tem jeito, eu não tenho como não trazer o tema de liderança, né? Porque as lideranças que estão fazendo a mediação dessas questões mais geracionais. E o perigo que a gente tem que estar sempre no radar é não permitir que as gerações mais maduras olhem para as mais jovens, como lá vem esse pessoal que chegou ontem, nunca fez uma pesquisa na biblioteca, nunca fez um curso de datilografia, achar que chegou ontem e sabe inventar a roda aqui. E também não dá para permitir as gerações mais jovens achando, lá vem essa velharia, que não sabe nem mexer em tecnologia, deixando a nossa empresa mais lenta e atrapalhando tudo. Então, eu acho que a liderança, né, que é o grande mediador da história, tirar o proveito, né, das duas gerações. E tem uma palavra-chave, né, que para mim resolve tudo isso, é respeito. Onde há respeito, há solução de diferenças e de conciliações. Porque onde não tem respeito, aí fica muito difícil da gente trazer o que há de melhor, seja na inovação, no empreendedorismo, no intraempreendedorismo. Onde não tem respeito geracional, intergeracional, fica muito difícil. E aí é fundamental que isso aconteça, né? É isso. O nosso papo está caminhando para um fim, mas tem mais participação de ouvinte, né, Daniel? Vamos fechar com esse aí. Registrar a Maria aqui também, ela falou que se apresenta, fala que tem 42 anos e que quando fazia o ensino fundamental 1, em contabilidade, no médio contabilidade, tinha mecanografia também. Só para registrar que ela também é uma parceira do Tarcísio aí, mesma idade, da mesma geração, mas também tem aqui o registro do áudio do Magno, vamos ouvir aqui. Boa tarde, eu sou Magno de Vila Velha. Eu não sei qual é o nome da minha geração, eu tenho 50 anos. E a questão do empreendedorismo normalmente, muitas vezes a pessoa é forçada a ser, né? Por falta de opção. Porque para essa idade minha, principalmente, você já está velho, né? Entre aspas, para o mercado de trabalho. Muitas vezes é isso mesmo. E aí, Léo? Olha, a gente precisa... Magno, né? Magno, olha realmente o campo da oportunidade. As coisas vão acontecer na vida, pode ser essa dificuldade às vezes de entrar pelo mercado, pelo local, pela condição do tempo, mas olha pela oportunidade. Então a gente olhar que hoje tem informação, que a gente tem como recursos, a gente tem como encontrar clientes de forma mais fácil, já foi muito mais difícil empreender, já foi muito mais caro empreender, mas esse empreendedorismo que a gente chama de subsistência, ou empreendedorismo do dia a dia, né, de pequenas e médias empresas, é algo vital. A gente precisa dele, as comunidades precisam dele. Então, se você teve essa condição na vida, Magno, de às vezes não conseguir se recolocar, olha como uma oportunidade, olha como uma coisa boa, olha como você vai se desenvolver e crescer e às vezes até alcançar sonhos que às vezes você estava guardando, estava engavetados, né? Então a mensagem que a gente dá sempre é que o empreendedorismo, não importa a condição, se é o que a gente chama de empreendedorismo de escala, às vezes eu quero montar uma empresa para alcançar o Brasil inteiro e para fazer um grande plano de negócio e ter investidores, ou o empreendedorismo de subsistência, o empreendedorismo que é a grande maioria dos empreendedores brasileiros. Olha, Magno, que você hoje tem uma oportunidade de ser o dono, o que a gente fala do empreendedorismo, ser o dono do seu tempo, ser o dono do seu negócio, de empreender como você quer. Muitas vezes no mercado de trabalho, às vezes nem sempre encontra as melhores condições, né, André? Os melhores líderes, as melhores pessoas. Isso é uma condição que a gente não tem como escolher, ou acaba fazendo não um trabalho que a gente não ama tanto, mas então, Magno, você pode escolher algo agora que você gosta muito de fazer e se dedicar a isso e, com certeza, com esforço, com informação, com aprendizado, você vai poder se destacar e conseguir o seu sustento. E só esclarecendo que ele ficou na dúvida com a geração dele, né? Se ele tem 50, você é da minha geração, Magno, né? Geração X, porque aí é 45, 55, é o pessoal. E só complementando, né, as dicas que o Léo trouxe para ele, também dá sempre uma olhadinha, porque tem um movimento muito forte nas empresas de
e inclusão, até por pressão do mercado, tá? Que são as políticas do 50+. Então, algumas empresas, inclusive, sendo pressionadas por investidores internacionais no sentido da diversidade. Então, lideranças negras, lideranças de mulheres, pessoas com maior maturidade. Então, até aqui mesmo no Espírito Santo, tem empresas que têm políticas de inclusão de profissionais com 50 anos ou mais. Então, é sempre bom também, além do empreendedorismo, dar uma olhadinha, porque pode ser que tenha uma oportunidade para ele mesmo sendo maduro, né? Gente, o nosso tempo infelizmente acabou, passou muito mais rápido do que normalmente, né? Afinal de contas, essa ideia do Collab foi maravilhosa. Isso foi ideia de Mário? Foi ideia de Mário. Ó. Então, vamos dar os parabéns para o nosso amigo Mário Bonella, que está ouvindo a gente com certeza. E já está abertas as portas de mais collabs aqui entre Léo Carrareta e André Salsa, hein? Isso pra gente é fácil, né, Uma Andréia? delícia, amei. Presencialmente. Isso Eu aí. adoro presencialmente. Gente, muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Andréia. Vocês foram maravilhosos. Nosso tema rendeu muito, muitos ouvintes participando. E a gente com certeza vamos ter mais collabs aí, né? Isso aí. Nas próximas semanas.